pessoal, mais uma vez juntos para debatermos temas de saúde pública, temas interessantes, importantes, e dessa vez eu escolhi o tema gota, né? Um tema importante que quero esclarecer alguns tópicos para vocês, para que todo mundo possa saber melhor sobre essa doença que afeta milhares de brasileiros. Então, o que é gota? Gota, ou artrite gotosa, né? A crise de gota. A gota é uma doença inflamatória, e essa doença inflamatória acomete sobretudo as articulações, né? Quando a taxa de ácido úrico no sangue está muito elevada, é o que nós chamamos em medicina de hiperuricemia. O que é essa hiperuricemia? É a taxa de ácido úrico alta no sangue. E o que causa essa taxa alta de ácido úrico? O aumento do ácido úrico no sangue, ele pode ocorrer por dois motivos básicos: pela produção excessiva do ácido úrico, ou então pela eliminação insuficiente na urina. Então, ou você não elimina, ou está produzindo demais. E o que é mais relevante em ressaltar nesse aumento é que nem todo mundo que tem a taxa de ácido úrico elevada vai ter a gota. Tá, entendeu? Nem todo mundo que tem um ácido úrico elevado vai ter gota. As crises mais intensas são em adultos, homens geralmente, entre os seus 40 e 50 anos, né? É muito mais comum em homens do que em mulheres. Homens principalmente obesos, sobrepeso, com vida sedentária, né? Usuários de bebidas alcoólicas frequentes. Mulheres não são tão comuns de apresentarem gota. Quando acontece em mulheres, geralmente é após a menopausa, entre 50 e 60 anos, que as mulheres começam a desenvolver essas crises. E quais são os sintomas? Bem, tudo começa com o aumento da concentração do ácido úrico no sangue. Esse aumento da concentração de ácido úrico no sangue gera depósitos de cristais nos tecidos, principalmente nas articulações, causando inflamação, causando dor, causando inchaço, principalmente no dedão do pé, no hálux, né, no dedão do pé, nos tornozelos, no joelho, né? E ela vem com ataques recorrentes de artrite aguda, né? Provoca precipitação nos espaços articulares, os cristais de ácido úrico se depositam. O quadro clássico consiste numa dor, aquela dor que você acorda à noite, né? Justamente com uma dor intensa, uma crise aguda, e você desperta e às vezes fica a noite todinha sem dormir, e é uma crise intensa. Embora as articulações em geral possam ser afetadas, como eu já falei, joelhos, hálux, tornozelos são as áreas mais afetadas. Além da dor na articulação, você pode encontrar também alguns outros sinais, como o calor, como o rubor, como o inchaço. Também pode haver a formação de cálculos, produzindo pedras cólicas renais, né, depósitos de ácido úrico, tá, nos rins e até na pele, formando certas protuberâncias localizadas nos tecidos, no cotovelo, até em algumas regiões do corpo que não são tão comuns, como as orelhas, né? E o que pode desencadear essas crises? Alguns fatores podem desencadear a crise. E como eu já falei, pessoas com hiperuricemia, né, o ácido úrico elevado, a ingestão de álcool excessiva, vinho tinto, cerveja, não devem ser ingeridos em grandes quantidades. Alimentos ricos em purina também não devem ser ingeridos com grande frequência. Quimioterapia, o uso constante de diuréticos também não é indicado para quem tem artrite gotosa. O diagnóstico ele é clínico, sobretudo clínico. O médico com o exame físico, a história clínica, associado a exames que mostram os níveis elevados do ácido úrico no sangue e também o índice elevado de ácido úrico na urina. Então, o exame físico, a história clínica, os exames de ácido úrico na urina, no sangue e também radiografias fecham o diagnóstico. Em relação ao tratamento, não há uma cura, né? O tratamento visa diminuir a dor, diminuir a inflamação, diminuir as crises agudas. Tem que fazer a correção dessa hiperuricemia com o objetivo de prevenir episódios futuros, né? Evitar lesões nas articulações.
é necessário evitar os fatores desencadeantes, né? Esses fatores que desencadeiam a formação do ácido úrico, além de um aumento na ingestão de líquidos, porque quando você ingere esses líquidos, você otimiza a eliminação do ácido úrico pela urina. A crise de gota ela pode ser controlada com, além de analgésicos, anti-inflamatórios. Você sempre usa analgésicos, anti-inflamatórios, colchicinas, e esses medicamentos geram um alívio, geralmente após 2 a 3 horas do início da crise. Então, teve a crise, quando tu começa a tomar os anti-inflamatórios, certo? Analgésicos, a colchicina, sempre você passa com 2 a 3 horas das crises. Mas como todo medicamento deve ser usado com prescrição médica e deve ser evitado em pacientes com insuficiência renal, em pacientes com gastrite, com úlcera péptica, pacientes hipertensos, pacientes obesos, como eu já falei, com sobrepeso. Então, todos esses pacientes devem ter o cuidado, porque todas essas características não se deve exagerar nos níveis de anti-inflamatórios, né, de analgésicos e de medicamentos que visam reduzir essa dor. Em alguns casos, a cirurgia ela é indicada quando os cristais se acumulam tanto, né, nas articulações, é indicada até intervenção cirúrgica. E uma coisa importante é que a gota não é uma doença incapacitante, certo? Você não vai ficar sem trabalhar, sem estudar, sem fazer suas atividades laborais, porque não está, porque está com gota. E se eu não tratar, né? E se você não tratar, as crises vão ficando mais graves, né? Essas crises evoluem para crises com dor crescente, de algumas horas podem permanecer nesse nível de dor durante dias e até semanas, ou mais do que semana. Então, se você não trata, as dores vão aumentando. O desaparecimento completo pode levar até várias semanas para se ficar realmente curado de uma crise de artrite gotosa. E aí, quando passa, você volta a ter uma vida normal, o que geralmente faz com que você, depois, né, dessa primeira crise, procure uma orientação médica imediata. Uma nova crise, então, pode surgir, você vem de novo. Então, o importante é que você não deixe, nas primeiras crises, sem procurar uma orientação médica para usar os medicamentos e não tornar essas crises tão comuns e com a intensidade da dor bem mais forte, certo? O paciente que não trata de forma alguma, não vai ao médico, pode ter suas articulações deformadas, certo? E apresentar depósitos de cristais de ácido úrico, que é o ácido úrico nas cartilagens, nos tendões, nas articulações, nas bursas. Então é muito recomendável que você trate. E além de tratar logo no início, evitar o consumo de frutos do mar. Sardinha, né? Evitar também o excesso de fígado, de rim, de carne vermelha, de pele de aves, isso tudo, rim, fígado, pele de ave, carne vermelha, sardinha, frutos do mar, desencadeia o aumento do ácido úrico. Além desses alimentos, é bom você evitar, como eu já disse anteriormente, o excesso de bebidas alcoólicas, né, o vinho, a cerveja principalmente, uma vez ou outra sim, mas continuadamente isso eleva o ácido úrico, ajuda a elevar o ácido úrico. Evitar também dietas hipercalóricas. Por quê? Porque as dietas hipercalóricas, elas levam à obesidade, que levam à liberação de substâncias inflamatórias que por si só já agravam o quadro de artrite gotosa, né? Então, a obesidade, o sobrepeso vem de dietas muitas vezes hipercalóricas. Aumentar a ingesta de água, importante, que você elimina, né? E elimina o excesso de ácido úrico, e procurar o acompanhamento, o tratamento médico, caso haja algum problema associado. Pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, devem ter mais cuidados, ok? Essas foram as minhas dicas de hoje sobre artrite gotosa, a gota. Até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal!